Bom dia! Tudo bom, gente? Como é que passou a semana? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Bom dia, Ju. Hoje está um dia lindo, né? Está um dia bem... temperatura agradável, um solão. Espero que estejam todos hiper bem. Não sei se vocês chegaram a fazer aquela lista que eu botei das 25 questões. Ainda não botei resolução, porque como vocês sabem, a gente está trocando a plataforma e vai ter um específico lá para cada turma. Eu acho melhor, organiza melhor, né? E senão fica muito material entrando, é uma confusão para vocês. Aí eu achei melhor então botar essa semana já tudo que falta de gabarito, tudo, deixar tudo mais organizado para vocês. Acho que fica mais tranquilo. E com a parte inicial, gente, de orgânica, hidrocarbonetos, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo ali? A gente pode partir para as oxigenadas? Tudo tranquilo? Silêncio, tudo bem? Então vamos lá, né, gente? Vamos para as oxigenadas. Olha só, gente, eu botei aqui para vocês um resumão assim dos hidrocarbonetos, tá? Para a gente ter uma ideia, né, de fórmulas gerais, tudo num único quadro, tá? Lembra que a gente falou sobre a fórmula geral dos alcanos? E essa aí que a gente tem que saber, porque o resto, na verdade, se baseia aí. E é bem interessante a gente saber até para álcoois, aldeídos, né, para cetonas, para as oxigenadas, as dos hidrocarbonetos, as que vão originar as fórmulas gerais deles também. Vocês vão entender o que eu estou dizendo da origem da fórmula geral das oxigenadas. Então, olha só, gente. Quando a gente tem um alcano, como no caso aqui o propano, por que a fórmula geral deles é CnH2n mais 2? Porque para cada carbono da cadeia, eu preciso, para completar a tetravalência, 2 hidrogênios, né? 2, 3, 4 ligações. Só que como essa cadeia é aberta e saturada, os carbonos primários precisam de outro hidrogênio para completar a tetravalência, né? 3 mais 1, 4. Então, por isso, o número de carbonos, eu vou precisar do dobro deste número de hidrogênios, mais 2 para os carbonos das pontas. Quando a gente vai para o hidrocarboneto alceno, o mais 2 caiu fora. Por quê? Porque entrou uma ligação π. Então, para cada π que entra na cadeia, eu tiro 2 hidrogênios, claro, porque vai entrar uma ligação 2 elétrons, né? Então, o que aconteceu? Do CnH2n mais 2 dos alcanos, entrou uma π no alceno, ficou CnH2n. Quando a gente passa para o alcino, entra mais uma π. Então, eu vou perder mais 2 hidrogênios para aquela π conseguir entrar nos carbonos. Então, fica CnH2n agora menos 2. A mesma coisa, claro, para os alcadianos, porque eles também têm 2 ligações π. Né? São sp igual aos alcinos. Então, a fórmula geral deles também passa a ser CnH2n menos 2. Aí o cicloalcano e o cicloalceno, que faltou a fórmula geral, mas na real, gente, olha só, não tem ligação, só que fechou a cadeia. Né? É como se tivesse colocado uma ligação π, porque eu perco 2 elétrons. Então, o cicloalcano, aliás, ele tem a mesma fórmula do alceno, CnH2n. E aqui, gente, na real, saiu um errinho, tá? Me desculpem, aqui é ciclobutano. Ciclobutano é o de baixo, acabei repetindo o nome sem querer, tá? Agora que eu vi, mas eu já tinha feito o print aqui, não consigo arrumar mais, tá? Então, aqui os cicloalcanos, mesma fórmula dos alcenos. A mesma coisa vai ser no cicloalceno, ó. Entrou uma π aqui e ele vai ficar igual ao alcino. E, né, os aromáticos, aí tem o nosso amigo benzeno C6H6. Então, essas fórmulas gerais muitas vezes servem muito numa questão para a gente identificar, vem a fórmula molecular apenas ali, a fórmula bruta, para a gente identificar qual é a função daquela substância que está ali pela fórmula geral. É bem mais fácil.
Então, eu costumo fazer assim, ó, memoriza dos alcanos e depois tu vai só tirando, né, hidrogênios à medida que vai entrando ligação pi ou fechando a cadeia. E aqui, então, a gente encerra esse grupo aí de hidrocarbonetos, né, de 7 subfunções, que é a base, né, de todas as outras funções orgânicas, e vamos entrar nas oxigenadas, que também são 7. Só que qual a diferença, gente? Os carbonetos só tem carbono e hidrogênio, que muda entre eles são ligações ou abertura de cadeia, né, e cadeia fechada. Então é uma única função que tem 7 subfunções. Beleza. Oxigenadas não. Oxigenadas são 7 funções, que tem grupos funcionais diferentes. Por isso que quando a gente vê isomeria de função, não pode ter nos hidrocarbonetos, porque hidrocarbonetos é uma única função. Isomeria de função teria função diferente no par de compostos. Então, isomeria de função vai aparecer aonde? Aqui, nas oxigenadas. Então, lembre-se, são 7 também, só que essas 7 aqui são funções que têm oxigênio, portanto, formando grupos funcionais diferentes, então funções mesmo diferentes do hidrocarboneto e subfunção. Então, aqui álcool, gente, o que é muito importante? Principalmente nas questões de identificação de função, eu preciso saber alguns detalhes sobre essa hidroxila que está na cadeia de um álcool. Então, uma função orgânica que tem o grupo funcional hidroxila, beleza. Só que eu preciso estar atento para isso aí, porque não é simplesmente ter a hidroxila. Essa hidroxila ela tem que estar ligada a um carbono saturado. Se ela estiver ligada a um insaturado, ela não é álcool. Então, é uma função que possui o grupo funcional hidroxila ligado a um carbono saturado. Posso ter apenas uma, como aqui, né, no etanol. Posso ter 2, 3, 4, sei lá, não tem número limite. Né? Então, eu preciso saber, em primeiro lugar, possui hidroxila ligada a carbono sempre saturado. A nomenclatura, né, segue aquela regra que a gente viu lá nos hidrocarbonetos, sempre a mesma coisa, cadeia principal a maior sequência, só que aqui a maior sequência tem que ter o grupo funcional nela, ou seja, a hidroxila. Então, nesse caso aqui, nós temos uma cadeia linear, uma cadeia normal, onde a hidroxila está nesse carbono. Então, a nomenclatura, cadeia principal but, ligações simples entre os carbonos, AN, no 2, a hidroxila, porque eu preciso, né, sempre seguir a ordem dos menores números. Né? O grupo funcional tem que estar mais perto do carbono 1. Ah, mas aqui tem o álcool insaturado. Aí alguém pode dizer, tu acabou de dizer que não pode ser? Não, o que não pode ser é isso aqui, ó. A hidroxila não pode estar ligada no carbono insaturado, porque aí ela deixa de ser álcool e passa a ser um enol. Por que enol? En, de ligação dupla, e ol, de hidroxila. Então, esse aqui seria o etanol. Isso não é álcool. Porém, aqui em cima, aqui é álcool. Por quê? Porque a hidroxila está ligada num carbono saturado. Ah, mas tem uma insaturação. Interessa. Se a insaturação não está no carbono que está ligado à hidroxila, não foda-se, a gente não tem problema nenhum. Mas aí a nomenclatura vai ter que ter 2 números, né? Claro, porque eu tenho 2 coisas diferentes, 2 diferenciais na minha cadeia. Eu tenho o en, da ligação dupla, e tenho o ol, do grupo funcional álcool. Como o grupo funcional sempre, a relação dele é no sufixo da palavra, o número dele é o segundo. Vou botar aqui, número de carbonos da principal, pente de 5. Agora, como eu numero essa cadeia principal? Quem é que manda? O grupo funcional. Isso não é mais hidrocarboneto para ligação dupla mandar na cadeia principal. Isso é uma oxigenada. Então, o grupo funcional vai ter que estar mais perto da extremidade
né, no caso aqui. Então, eu vou começar numerando aqui, porque esse carbono é mais próximo, é o próprio, né, da hidroxila. Então, eu tenho no 1, 2, 3 a ligação dupla. Então, 5 carbonos, no terceiro uma dupla e no primeiro o grupo OH. Então, claro, se isso aqui não tivesse ligação dupla, nós teríamos um pentão, um ol. Mesma coisa, só eu abro aqui para dizer aonde está a minha ligação dupla na cadeia, tá? Então, cuidado, isso aqui vai ser bem importante para nós lá em tautomeria, entender o que é um etenol. Então, assim, gente, nunca a gente estuda a função enol, não, porque ela é muito instável, ela só existe por causa da ressonância dessa dupla em aldeído e cetona. Ela vai fazer essa ressonância e vai, né, ter tautomeria, pares de tautômeros que a gente chama. Nós vamos estudar com mais calma lá em isomeria. Então, o que eu já preciso saber desde agora? Não vou estudar a função dos enóis porque ela é instável, ela não tem substâncias que permanecem no mesmo formato durante muito tempo, tá? Então, não é álcool porque a hidroxila está no carbono insaturado. Os álcoois, gente, as oxigenadas, assim, tem muitos compostos que são da nossa vida cotidiana. Ainda mais agora, né, com esse lance aí da pandemia, a gente está direto usando o álcool 70. Então, ele vai aparecer muito com nomenclaturas usuais. Por quê? Porque são compostos comercializados para todo mundo, né? Não são compostos usados só na indústria farmacêutica, na indústria petroquímica. Eles são usados por nós, né, na nossa vida cotidiana. Então, essas funções oxigenadas, aonde nós temos muitos compostos que a gente usa na vida cotidiana, eles acabam tendo nomenclaturas usuais ou vulgares, como alguns chamam. Então, baseadas, claro, no nome da IUPAC, mas que as pessoas acabam no dia a dia não usando o nome oficial. Então, nos álcools a gente não vê cadeia muito grande, são as pequenas e normalmente as nomenclaturas usuais. Tá? O que é uma nomenclatura usual? Eu deixo de usar aquele sufixo da função, no caso álcool, ol, para colocar o nome da função na frente. Então, álcool, o radical orgânico que se ligou ao OH. Então, que radical é esse aqui? É metil. Então, como é que eu vou compor esse nome? Álcool, metil e adiciono o sufixo ico. Então, aqui, álcool metílico, álcool etílico. Esse álcool aqui muito usado para limpar peças de computador, né? O álcool isopropílico, porque ele não é tão oxidante quanto o álcool etílico, ele é melhor, né? Até um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, ou chegaram a conhecer, né? Vocês são super jovens, mas tínhamos as fitas, né? Fita cassete, fita de vídeo cassete ou de áudio cassete que tinham cabeçotes, né? Então aquilo da fita ficar passando ali para a gente escutar ou para a gente visualizar, ela acabava sujando esse cabeçote. Então era muito comum as pessoas pegarem cotonete para limpar o cabeçote, porque no áudio ele ficava falhando e se fosse uma fita de vídeo a imagem ficava cheia de chuvisco. Então as pessoas pegavam o cotonete, pegavam o álcool etílico e limpavam o cabeçote. O que acontecia? Na maioria das vezes acabava enferrujando, né? Por quê? Porque ele oxidava o metal. Então era vendido isopropílico, que hoje a gente compra agora para limpar peças de computadores, que é bem mais caro. Mas, gente, se vocês forem limpar qualquer componente eletrônico, não dá para economizar, porque vai sair bem mais caro usar o álcool etílico, o etanol comum. É o álcool isopropílico. Ele é vendido em lojas de informática, mas é sempre esse aqui, então. Ele é um álcool secundário. Em reações orgânicas a gente até entende porque ele é melhor para peças metálicas. Tá? Bom, mas eu posso ter álcool, aqui eu já vi de cadeia normal e tal, e se eu tiver álcool de cadeia ramificada? Mesma coisa que a gente fazia em hidrocarbonetos, alcenos, que tinham diferencial das ligações insaturadas. Nosso diferencial manda sempre, então eu vou observar a cadeia,
E vão me perguntar, cadê o diferencial? Está aqui. Ou seja, eu sou obrigada a escolher a extremidade mais próxima dele como número 1 e a cadeia principal a maior sequência que contém essa hidroxila. Então aqui o que eu vou ter? Cadeia principal 5 carbonos, tanto faz eu deixá-la linear ou dobrar, porque metil igual, né, dá o mesmo nome. Então, o que eu vou dizer? Que no carbono 1, 2, 3, 4 eu tenho o radical metil de um pente, ligação simples AN, que no segundo carbono tem uma hidroxila. Aqui outra coisa importante sobre eles, gente. E isso é bem importante para a reação orgânica, né? Quando a gente tem oxidação de álcoois primários ou secundários, terciários. Então, o que é ser primário? Estar ligado a um carbono primário, a sua hidroxila. E, gente, nós temos um erro conceitual que se chama, que é o quê? Quando eu tenho o metanol, ver se eu consigo aqui voltar. Vou mostrar uma coisa aqui. Quando a gente tem o álcool metílico ou metanol, esse álcool não é primário. Por que ele não é primário? Porque o conceito de um carbono primário é aquele que está ligado a um único carbono. O metanol não está ligado, o carbono dele não está ligado a carbono nenhum, porque só existe ele. Então, ele não é nada. A classificação do metanol em primário, secundário, terciário, não existe. Por quê? Porque o carbono dele não é carbono primário, não é nada. Então a gente chama de erro conceitual. Se eu tiver o metanol para fazer uma reação, eu vou considerar como se fosse primário, porque só tem ele ali. Mas, por isso que a gente diz erro conceitual, o conceito real não é esse, mas a gente acaba usando. É importante a gente saber isso muitas vezes para a classificação de um álcool, que pode aparecer principalmente no Enem, que o álcool primário tem que ter uma hidroxila ligada a um carbono primário. Então aqui a gente tem o etanol. Aqui a gente tem um álcool secundário, o isopropílico, né? A hidroxila está ligada no segundo carbono, portanto aqui é secundário. O álcool terciário, quando ela estiver no carbono terciário, e o álcool quaternário não existe, porque se a hidroxila tem que estar ligada ao carbono quaternário, esse carbono ficaria em 5 ligações. Então a gente só vai até o álcool terciário, o quaternário não existe. Outra classificação de álcools, a gente pode classificá-los de acordo com o número de hidroxilas. Então, às vezes a questão cita um monol, um triol, um diol. Então, na verdade, o prefixo está indicando o número de ol. Então, monol, uma hidroxila só. Um diol, 2 hidroxilas, e assim por diante. E aí a gente vai chegar nesse álcool aqui, que é um triol, que é um álcool mega importante, né? Que é o glicerol, ou 1,2,3-propanotriol, que ele vai fazer a reação, né, de formação de um éster chamado lipídio, né? Quando o glicerol reage com ácido carboxílico, um ácido graxo, ele vai formar o lipídio. Então esse aqui é muito importante para nós desde agora. Glicerina ou glicerol ou 1,2,3-propanotriol. Aqui propanotriol, né, saiu sem o 1, 2, 3, na verdade são os números aqui. Ele é bem importante para a reação de esterificação do ácido graxo superior na formação do lipídio. Outra classificação para essas substâncias, que é o tipo de cadeia, gente. Não existe apenas álcool de cadeia alifática, né? Aberta, nesse caso aqui, alifática fechada, o butanol, pode ter álcool de cadeia aromática, sim. Esse álcool é bem importante
principalmente para a prova da URGS. A URGS pergunta seguidamente em isomeria sobre a isomeria entre fenol, álcool, éter. Então, cuidado, existe sim para esse aqui. A fórmula bruta dele seria qual? C6H6 é o benzeno. Mas como a gente fez essa ligação, cai fora um hidrogênio, né? Então, C6H5, mais esse C, C7H5, mais 2, 7, mais 1, 8, C7H8O. Memorizem isso, gente. Ele vai aparecer daqui a pouco em fenol, vai aparecer daqui a pouco aonde? Nos éteres aromáticos, e eu preciso estar ligado. Para que seja álcool, eu falei para vocês no início da aula de hoje, tem que estar ligado a carbono saturado. Bom, beleza, estou ligada num carbono saturado, não tenho nenhum problema aqui para deixar de ser álcool. Aí o anel interessa, porque quem está ligado diretamente ao anel benzênico é o carbono saturado. Então, é um álcool aromático, é um álcool benzílico, porque está ligado no radical benzil. Lembram que a nomenclatura usual dos álcoois usa a palavra álcool, nome do radical, no caso é o benzil, né? Tirar fora a hidroxila, que é o benzil, mais o OH, mais então o sufixo I. Ou também chamado de fenilmetanol, né? Porque teria aqui o carbono com a hidroxila, metanol. Essa aqui quase não é usada, tá, gente? Eu só botei aqui a título de informação mesmo. É mais usado o álcool benzílico. Então aqui de novo o glicerol, gente. Álcoois no cotidiano. O que seria isso? Os álcoois que podem aparecer na nossa prova, tanto na URGS quanto no Enem. Aqueles que são importantes, assim como a gente falou lá nos hidrocarbonetos, né? No metano, no etano, no GLP, na gasolina, no querosene. Quais os álcoois que a banca pode me perguntar? Então, primeiro deles, o glicerol. Esse aqui vai ser mega importante, né, para os triglicerídeos, para a esterificação e formação do lipídio, que é o que a gente sabe, né, que se usa direto nos sabões, né, fabricação de cosmético, batom principalmente, né, tem bastante glicerol e outros cosméticos também. Então, na reação de formação da trinitroglicerina, então ele é um álcool que eu preciso saber para as questões teóricas. De novo, 1, 2, 3, propanotriol ou simplesmente glicerol. Esse aqui, gente, o metanol. De novo, né, eu falei há pouco sobre ele, que apesar de ter apenas um carbono, esse carbono não é primário. Bom, a obtenção dele, na verdade, a gente não precisa saber em questão de prova, é muito difícil vir essa pergunta. Mas o que eu preciso saber? Esse aqui. Ele é utilizado como combustíveis de avião a jato, carros de corrida. Quem gosta de ver corrida de automóvel, a Fórmula Indy, a velocidade dos carros é muito alta, bem maior que na Fórmula 1. E uma das coisas, né, de motor, obviamente, outros fatores, é o combustível. O metanol é um excelente combustível, gente, mas ele tem um grave problema. Quando esse álcool está em combustão, o olho humano não consegue ver a chama. É invisível para o olho humano. Então, muitas vezes a pessoa está em chamas, está prendendo fogo mesmo pela combustão do metanol, e tu olha para a pessoa e só vê ela se debatendo, não vê a chama. Então é bem perigoso. Não sei se alguém já prestou atenção, quem já viu essa corrida, que o pessoal ali dos boxes, né, ficam botando gasolina e mexendo nos automóveis, eles usam um macacão à prova de fogo, né, uma máscara também, e além disso, né, o capacete lá de proteção, porque ele é muito tóxico. Então, se o metanol cair no olho, pode causar cegueira, pode levar à morte por asfixia. Então, ele é um álcool tóxico demais para o ser humano e ele não pode ser utilizado na nossa vida cotidiana sem um devido cuidado. Então,
para comercializá-lo, por exemplo, as perguntas normalmente assim, então se o metanol ele é tão bom como combustível, por que a gente não substitui ele, né, no lugar do etanol, já que ele tem um carbono a menos também, polui menos, né, produz menos CO2, por que eu não utilizo metanol? Por esses motivos aí, gente. Não há condições, né, de ter uma produção em massa e as pessoas leigas ficarem usando. Até tem uma história de uns anos atrás, na década, bastante anos atrás, quase 50, na década de 70, final da década de 70, quando a gente começou aqui no Brasil com pró-álcool, né? Tem duas versões, tem uma versão da química e uma versão do governo, que havia sido feito um teste num posto de combustível no Nordeste com metanol. Eu não sei se você sabe que, infelizmente, pessoas alcoólatras muitas vezes compram o álcool combustível para fazer, beber mesmo, né? Fazer aquelas bebidas com frutas, né? Então, cachaça, na verdade, né? E aí uma pessoa comprou o metanol num posto de combustível e essa pessoa fez lá, botou umas frutas, fez uma bebida e tomou com os irmãos e a família toda morreu, porque era metanol. Isso é uma versão. Temos outra versão, de que esse metanol não foi comercializado, que um tanque de etanol estava contaminado com metanol, que tinha passado, tinha sido armazenado ali, e essa contaminação gerou então essa toxicidade que acabou morrendo todo mundo. Todo mundo que ingeriu, obviamente, né? Então, por esses motivos, gente, não dá pra gente usar esse combustível direto aí nos postos para todo mundo sair usando, né? Em função de todos os problemas que ele causa. Então, de etanol mesmo. Etanol, bem importante, né? E agora a importância dele ficou maior ainda, né? Como a gente está precisando dele aí para essa higienização. Ele vem de onde? Da fermentação de açúcares. Isso eu tenho que saber. Isso pode aparecer sim. Primeiro, gente, quando se fala em combustível derivado, de combustível fóssil, é derivado do petróleo. É quem? É gasolina, é óleo diesel, é querosene, é GLP. Quando eu falo em etanol, ele vem de onde? Da fermentação de açúcares. Vem do petróleo? Não! Petróleo é a principal fonte de qual função orgânica? Hidrocarboneto. Etanol é o quê? Oxigenada. É álcool. Não vem do petróleo. Então, ele é fermentação de açúcares. Brasil, cana. A gente tem bastante cana de açúcar. Europa, tem cana? Não. Então, de onde é extraído o álcool na Europa? Beterraba. Tá? Então, porque beterraba, batata, né, outros, mas para comercialização mesmo beterraba, outros açúcares, porque lá nós não temos cana. Então, principais fontes: cana-de-açúcar, glicídio, beterraba, glicídio, batata, glicídio, cevada, arroz, tudo glicídio. Tá? Arroz, qual é a bebida alcoólica que é feita? Saquê, né? Cevada, cerveja, né? O álcool anidro, o que é anidro? Álcool sem água, é usado como combustível na produção de perfumes, licores, etc. A gente sabe que qualquer perfume vai fazer a diluição da essência, porque as essências são oleosas, o álcool, e a conservação. E aqui, gente, já para a prova do Enem, essa substância aparece quase todo ano, e uma das coisas que a gente já vai começar a falar aqui é que ela é anfifílica. O que significa isso? Que nós temos uma parte apolar, que é aqui o radical etil, porque só tem carbono e hidrogênio, e a hidroxila, que faz ponte de hidrogênio, né? Já que ela tem o oxigênio ligado ao hidrogênio aqui, e pode, claro, se solubilizar em água, que tem ponte de hidrogênio também. Então, o álcool, ele acaba se solubilizando na gasolina, que é um hidrocarboneto e é apolar, e também em água. Por isso que a gente tem na gasolina álcool sem problemas.
Ele vai formar uma solução, portanto, homogênea, né? Com álcool, com a gasolina, aliás. Por quê? Porque ele tem a parte apolar e com a água também, tá? Então, muitas vezes, o Enem pergunta sobre isso, para identificação de teor de álcool na gasolina, por que é usado o álcool. A gente vai fazer essa identificação em combustíveis, eu vou calcular com vocês, mas desde agora a gente já vai sabendo disso. Ele pode se solubilizar tanto em apolares como na água que é polar. E por isso que a gente usa em perfume. Porque o que deixa um perfume marcante, o que deixa um perfume muitas horas, né, na minha pele, o aroma dele? Claro, tem um fixador, mas não é só isso. É a quantidade de essência. Os óleos essenciais são óleos, portanto, são apolares. Então, eles conseguem se solubilizar no álcool, na fabricação do perfume, pela parte apolar. E na água, que também vai no perfume, né, pela parte polar. Então, é uma substância ideal para a gente usar na perfumaria. Licores, bebidas alcoólicas, só que normalmente os licores vão vir com frutas, né, com outras substâncias aqui, mas é tudo álcool etanol. Aqui, gente, isso é bem importante, isso aqui já apareceu na contextualização das questões do Enem. As substâncias tóxicas que se colocam é justamente para evitar que as pessoas peguem esse álcool usado no dia a dia, né, para limpeza, e acabem fazendo bebidas alcoólicas, como aconteceu com aquele caso que eu falei para vocês. E acabou morrendo todo mundo porque não era etanol, era metanol. Tranquilo aqui nos álcools, gente? Ninguém tem dúvida, nada? Tá todo mundo vivo, ninguém dormiu aí, gente? Tranquilo? Então, próxima função que tem hidroxila aqui vai ser o nosso fenol. Qual é a diferença do fenol para um álcool? Que bom. Fenol tem fenil, mais o OH ligado direto nele. Gente, tudo que acaba em ol tem a hidroxila. Agora, a diferença aqui é que no anel benzênico a gente sabe que não existe carbono saturado. São 6 carbonos, todos sp2, todos com ligações duplas. Então, o que vai acontecer aqui? A hidroxila vai estar ligada diretamente, eu não posso mais chamar isso de álcool. Vocês lembram que há pouco, né, eu comentei sobre o álcool benzílico. Então, o álcool benzílico aqui, o que acontece? Tem hidroxila, não é fenol, porque a hidroxila está ligada no carbono de fora do anel, no saturado. Então, fenol diretamente no anel. Bom, o que mais? Pode ter fenol de mais anéis, né, conjugados aqui, como é o caso do naftol. Pode ter fenol com mais de uma hidroxila, mas não carbonos sequenciais ou em carbonos sequenciais, enfim. A posição da hidroxila não nos importa. Importa que ela esteja ligada direto ao anel benzênico. A nomenclatura, a da IUPAC, gente, é feita sempre a partir do termo hidrox. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou chamar simplesmente de fenol por ser um fenil com OH, ou hidroxi, uma hidroxila ligada no benzeno. Tanto faz. E se eu tiver ramificações? Vamos ter cuidado. A gente vai ter que iniciar a nossa numeração sempre por quem? Pelo mandante, pelo diferencial. Quem é o diferencial? A hidroxila. Então, ela, obrigatoriamente, o número 1. Agora, como é que eu vou fazer para dar o número 2? Qual radical será o número 2? Nós vamos ter que seguir a ordem alfabética. Então, aqui eu tenho hidroxila 1. Se eu vier no sentido horário, o próximo radical é o metil. E se eu vier no anti-horário, o etil, né? Um carbono aqui, mais um carbono aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir por aqui. Então, no 3, eu tenho etil. No 5, eu tenho metil de um hidroxibenzeno.
Aí a gente estava lendo o aviso do Leandro aí, que ainda não tinha falado, que ele me avisou agora há pouco, que o professor Fábio não vai conseguir chegar, né, para a aula de vocês. E não se preocupem que não é do corona, é outro probleminha que ele teve. Tá? Então, gente, eu vou continuar a nossa aula aqui, né, com as dúvidas, aí, eu pegar umas questões para a gente resolvendo aqui. Então, o último período, que seria dele, a gente continua e termina a nossa aula hoje um pouco mais longa. Então, voltando aqui, ó, gente. O ramificado, veja que não mudou nada, né? A gente já estava direto com esse raciocínio. Quando a gente viu o ciclo alcano, o ciclo alceno, a ordem de... Como eu não tenho uma cadeia aberta, ela está fechada, eu vou já seguir a ordem alfabética aqui. Bom, agora aquela famosa nomenclatura orto, meta e para. Gente, quando nós temos uma metila ligada no anel e uma hidroxila, a gente tem um cresol. É o nome do cresol. Só que essa hidroxila e essa metila não necessariamente estarão ligadas em carbonos sequenciais. Ela pode estar ligada uma hidroxila aqui, uma metila aqui, uma hidroxila aqui, uma metila aqui, diferente da dessa. Mas todas serão cresol, porque todas terão, independente da posição, uma hidroxila e uma metila. Então, o que a gente precisa saber sobre isso? Que se o carbono for sequencial, onde tem o OH e o CH3, vai ser nos carbonos 1, sempre o da hidroxila, e 2. Então, quando eu tenho 1, 2 metilhidroxibenzeno, eu tenho o ortocresol. Agora vamos lembrar uma coisinha aqui, gente. Se eu quiser fazer a fórmula bruta desse cresol, eu vou ver que eu tenho um C6H6 aqui. Só que como tem dois radicais, caíram fora do C6H6, dois Hs. Então eu fiquei C6H4 mais CH3, C7H7, mais O, C7H8O. Então vejam que eu fiquei com a fórmula C7H8O. O que eu falei há pouco? Essa fórmula C7H8O é a mesma de quem? Do álcool mesílico. Ó, C6H5 mais CH2, C7H7, mais um H8O. Então, eles são isômeros, então, de função. Sim. Porque isso é um álcool, C7H8O, e isto, é um C7H8O também, mas é um fenol. Então, fenol é uma função diferente do álcool, são isômeros de função. Então álcool e fenol são isômeros? Não, cuidado. Quando é que eles serão isômeros? Quando eu tiver o álcool benzílico. A URGS usa demais isso, gente. Então, o que eu tenho que saber? C7H8O pode ser o álcool benzílico ou pode ser o cresol. Então, cresol pode ser quem? O orto, o meta ou o para. Eu não coloquei aqui, que eu já tinha colocado lá em aromático, né? Aquela tabelinha do orto, meta e para. Mas vamos ver aqui. Orto, se eu tiver o CH3 ao invés do 2, no 3, 1 em 3, é o meta, porque entre estes dois terá um carbono no meio. E se eu tiver o OH e o CH3 aqui, será o para-cresol. Tá? Todos eles, C7H8O. Então, entre os três cresóis, a gente teria uma isomeria de posição. Entre ele e o álcool benzílico, função. A característica dele. Principal, muito importante.
são levemente ácidas. Então, gente, por que é muito importante? Para as questões teóricas, principalmente da URGS, eles comentam sobre pH de funções orgânicas. Então, o que a gente sabe? A maioria das funções orgânicas são neutras. Então, eu tenho ácido carboxílico. Se é ácido carboxílico, pH menor que 7. Beleza. E tenho fenol, que é pH menor que 7, também é ácido. Então, de todas as funções orgânicas, apenas 2 são ácidas. Ácido carboxílico, obviamente, e fenóis. E uma básica, que vai ser lá nas aminas. Então, o resto é neutro. Então, pode aparecer, sim, grande chance que isso venha a aparecer sobre pH de composto orgânico. Então, quais podem ter pH? Aliás, quais têm pH menor que 7? Ácido carboxílico, fenol. Maior que 7, só as aminas, que ainda a gente não chegou lá. Então, essa característica, né? Leve caráter ácido. Gente, não vou ter um fenol com pH 2, mas vou ter um fenol com pH 6 e pouco. Então, ela é levemente, mas como é menor que 7, sim, ela é ácida. Tá? Por causa, né, do hidrogênio da hidroxila. Então, bactericidas, lisol, espadol, creolina, são nomes comerciais deles, né? Então, aqui, gente, é aquele bactericida que se usa principalmente em banheiros públicos. Aqueles banheiros lá da Praça da Alfândega, que eu sempre comento lá, porque na Feira do Livro, muitas vezes a gente começa a sentir aquele cheiro forte de creolina, o pessoal da prefeitura limpando os banheiros. Então, olha só, creolina é o nome comercial, quando eu vou comprar o produto de limpeza. Mas é só pensar aqui, ó, creolina, tem o quê? Cresol. Então, qual é a principal utilização dos cresóis? Antibactericida. Eles são maravilhosos para limpeza, né? Porque a ação deles sobre as bactérias é muito grande. Só que eles são mega fedorentos. Apesar de serem colocadas essências aromáticas para não ficar tão forte, não tem como. Eles são muito fedorentos, tá? E essa marca, o Lisol, é uma garrafa laranja que a gente vê nas prateleiras ali da parte de produtos de limpeza. Normalmente na parte de limpeza pesada vocês vão ver Lisol. Então, o que eles fazem no nosso organismo, né? Aliás, nos micro-organismos, eles acabam coagulando as proteínas. Uma das coisas, gente, que é importante saber sobre ele, e isso também pode vir a aparecer em contextualização, eles têm ação sobre vermes, né? O pessoal aí do interior, né, se alguém tem parente, se é do interior, é muito comum no campo as pessoas fazerem isso, darem pequenas doses de creolina, diluem em água e dão para as crianças como vermífugo. Olha, gente, se eu mato o verme é porque é um veneno. Quando a gente toma vermífugo, na real a gente está tomando veneno. Óbvio que numa concentração que não vai matar a mim, né, que tem uma massa muito maior que o verme. Essa é uma concentração específica para o verme. Então as pessoas, não, isso aí é uma popular. Então lá fazem um pouco de vermífugo ali com creolina. Óbvio que é perigoso, né, porque a pessoa pode errar a concentração, a criança tem uma massa corpórea baixa, né, mas é comum acontecer isso no interior. Fazerem vermífugos caseiros com creolina. Então ele é bem poderoso para esses animais menores, tá? Porque na indústria, né, é usado para várias coisas, claro, não seria o cresol usado em desodorantes, tintas, vernizes, adesivos. Então, no fenol da nossa vida cotidiana, ou seja, o que pode vir a aparecer em termos de perguntas da utilização dessas substâncias. Primeiro, extraído do alcatrão da ulha. Aí alguém vai dizer, ô Vera, mas tu já falou isso lá em benzeno, que era do alcatrão da ulha. Isso, Lucy, eles botam também machucados dos animais. Às vezes, daquele mosca, né, varejeira, às vezes se instala nas orelhas de cachorro, de ovelhas também, né? E dá aquela que se chama bicheira,
se coloca diretamente ali, porque a creolina ela tem um poder incrível para isso, mata mesmo. Eu só acho, claro, eu acho que nunca nenhuma criança veio a falecer por tomar a creolina que o pai e a mãe tenham dado, né, em função de vermífugo. Mas não é legal, né, dar para a criança, por quê? Porque a gente está preparando em casa, né, e pode errar a concentração. Mas sim, ele para machucados de animais ele é muito bom. Tem até uma raça de cachorro, Akita, é aquele japonês, tem um bolinho meio puxadinho, que normalmente as abelheiras, as varejeiras, a pessoa está falando errado, elas se instalam nas orelhas deles e dá aquilo uma bicheira horrível. E eles usam diretamente creolina. E bem bom mesmo, poder incrível. E aqui, gente, sobre o alcatrão. Isso! Stephanie, olha só. Cheiro é horrível, realmente. Tu tem que passar num pátio, uma coisa que não pode passar num lugar fechado, porque a gente respira aquilo. Eu tenho um problema de alergia, assim, no olho, nariz, no horror, qualquer coisa eu tô chorando. Eu penso, o que aconteceu? Não, nada, eu tô com alergia a alguma coisa que tá em suspensão no ar aí. Sim! Você morreu de quê? Creolina é muito forte. É horrível, horrível. A gente não consegue ficar respirando. Inclusive, esse Lisol que eu falei pra vocês, a garrafa laranja, uma vez eu fiz isso, eu comprei porque eu tenho cachorro, né? Em apartamento também, e acaba aquele cheiro, né, de urina. Ele tá velho, esclerosado, ele tá literalmente caminhando e andando, porque às vezes ele faz isso, ele vai caminhando, né, e vai fazendo cocô de horror. Uma guria quase morri, também que nem tu. O cheiro é muito forte mesmo. Não adianta nada botar em essência porque ele é volátil, né? A gente acaba sentindo o cheiro. Mas em termos assim, para curar a bicheira de bicho, é muito bom. Principalmente dessas que ficam com essas mosquinhas aí nos cachorros, né? Mas sempre na rua, né, gente? E agora todo mundo tem máscara, bota uma máscara, né? E aí a gente não respira aquilo que é terrível. E ele, claro, né? Por que é tão terrível? Porque ele tem o aromático ali na cadeia, né? O fenol, tem o fenil, e por isso que ele é extraído do alcatrão da hulha, né? Daquele carvão de pedra, que é a mesma fonte de obtenção, uma das fontes de obtenção do benzeno, né? Então ele é em grande quantidade, claro, a partir do benzene. E aqui, ó, vocês da média aí, eu gosto sempre de falar nos medicamentos com vocês, precisam usar bastante, né? Esse aqui, gente, o ácido pícrico, ele é no tratamento de queimaduras, só que ele é explosivo. Então ele foi até retirado, ele foi substituído no mercado em função de outras coisas que poderiam, né, outras contraindicações. Só que para queimadura, gente, ele é maravilhoso. Uma vez quase eu perdi meu pé, né, por uma queimadura. Eu tinha 6 anos de idade quando caiu uma chaleira de água fervente no meu pé. E eu tava de tênis e meia, foi um horror, quando tiraram minha meia, quase veio, não gosto nem de pensar, de me lembrar, veio minha pele, veio tudo em função, né, de, claro, imagina água fervendo, e eu com meia de lã e tênis, né, ficou um horror a queimadura que eu tive, foi muito horrível. E a única coisa que cicatrizou, porque na época, imagina, né, quando eu era criança, isso faz muito tempo, né, século passado, não no início, mas todo bem no meio. E o que acontecia, gente? As pessoas eram totalmente desinformadas. A desinformação era incrível. Agora você imagina, eu estava em Tramandaí no inverno, há 1000 anos atrás, no inverno em Tramandaí. O que a gente tinha de assistência médica? Praticamente nada. Então me levaram correndo numa farmácia para tentar atendimento. No inverno não tinha nada na praia, Tramandaí não era como é hoje. E aí o farmacêutico fez um curativo, gente, com gás. Meu Deus, grudou tudo, né? Ao invés de baixarem a temperatura da região, de botarem gelo, tudo fizeram o contrário, abafaram. E o que me curou foi o ácido pícrico. Então eu sempre tinha uma pomada em casa com aquilo, porque eu digo, salvou meu pé. Mas hoje ele não está sendo tão usado, mas tem outros produtos, né? Tem outras substâncias bem eficazes. Mas ele é bem... E é um fenol, né?
Antisséptico, desinfetante, fabricação de corante. Fenolftaleína, aquela palavra, né, que muitas vezes a gente, quando começa a estudar química, vai dizer, se enrola, né? Então, o que é fenolftaleína, gente? Fenol, tem nosso amigo, ele é um indicador e laxante. O que é indicador? Indica por mudança de coloração da solução se o meio é ácido ou básico. Ele é rosa em meio básico, incolor em meio ácido. E ele é laxante. Então ele era muito usado nesses laxantes que a gente compra direto em farmácia. E ele era o principal ativo daquele complexo 46, que é uma homeopatia Almeida Prado, que era com fenolftaleína, e hoje não é mais, em função da toxicidade do fenol. Mas ele é um excelente laxante, além de ser um indicador, né, que aparece bastante na prova. Porque nós temos vários indicadores ácido e base. Isso, Stephanie, titulação para ácidos e bases. A gente coloca o ponto de virada, que se chama, né? Lembra que quando está fazendo a titulação, está agitando o Erlenmeyer sempre, e a bureta, né, largando gota a gota a solução ou alcalina ou ácida, depende de quem tu está titulando, né? Mas o ponto de virada é quando fica permanentemente rosa. Eu acho rosa lindo, né? Fica aquele pink maravilhoso. É a fenolftaleína. Isso, quando ficou rosa. E às vezes, porque a primeira gota, né, que está chegando perto do ponto de virada, fica rosa, mas tu agita o Erlenmeyer e volta a ficar incolor. Então aí é bem devagarinho, gota a gota, senão até passa, né? Fica muito vermelho, aí passou um pouco. Mas é bem isso, quando fica rosa, é porque neutralizou. E não sei se a Stephanie deve ter tido aula de laboratório, né, pelo comentário dela. Não sei se tu já visse, ou alguém, além da Stephanie, o famoso sangue do diabo, né? Eu adorava fazer essa brincadeira. Que o que se fazia? Pegava hidróxido de amônio, que como é a única base que não tem metal na estrutura, né, que tem o grupo amônio, o NH4, ela é muito volátil. Então se pegava o hidróxido de amônio, colocava, né, gotas de fenolftaleína, fazia o sangue do diabo. Então as pessoas que estavam com roupa branca, se largava na roupa da pessoa, a pessoa se desesperava, né? Ai, desculpem. Que ficava rosona, né? Ficava com a mancha rosa. Então, manchou minha roupa. Só que daqui a pouco ficava incolor. Né? Por quê? Porque a fenolftaleína, ela é incolor. Só que na solução básica, ela fica vermelha. Mas na base hidróxido de amônio, ela é muito volátil. Então, em seguida, a base volatilizava e ficava só a fenolftaleína incolor. Então, a gente fazia direto, chamava o sangue do diabo, né? Era bem legal. Pessoa que não era muito normal, né? Fazia um monte de coisa desse tipo assim. Mas é bem legal. Até quando a gente voltar na presencial, que eu espero que a gente volte, eu vou fazer com vocês. É muito legal. Uma aguinha aqui, que a minha voz já está desidratada aqui. Tranquilo aqui, gente? Então eu tenho que saber fenolftaleína. Yes! Ela é rosa. Aliás, é o rosa tipo aqui dos meus slides. Dá pra ver que a pessoa gosta de rosa, né? E ela fica nessa coloração em meio básico, incolor, em meio ácido. Aí eles podem me pedir o azul de bromo timol na prova? Até podem, mas ele vai dar a cor. A única substância indicadora que eles não fornecem dados, ou seja, que vocês têm que saber, fenolftaleína, rosinha, lembre-se do sangue do diabo. Os desinfetantes, aqui a creolina, né? Ó, recinto fechado, né? Stephanie, para nós duas aqui, que é outra, também usei em recinto fechado, não é legal, né? E aqui onde se criam para animais em abate. Então, o orto, o meta e o para. O para é quando um está de frente para o outro, o meta quando tem um carbono no meio. Bom, foi aqui. Tudo tranquilo aqui, gente? Nenhuma dúvida sobre essas duas primeiras funções? Ah, ótimo. Olha só, gente. Como assim eu estou substituindo o Fábio, eu faço sempre o slide para a aula do dia, né? É porque a gente está sempre na expectativa se vai voltar ou não, né? Acredito que não, mas uma hora
o Leite fala que sim, né? Que talvez no final de maio, então eu acabo preparando as aulas certinho, né, no tempo que a gente vai usar. Como eu soube, quando estava começando a aula, que o Fábio infelizmente não pôde vir, meu slide foi até fenóis, então eu não tenho nada escrito aqui, né, porque eu faço específico para cada aula, mas eu vou começar a falar, então, né, para a gente aproveitar o nosso tempo, que é bem importante também, né, porque a nossa matéria é bem extensa. Vou começar a falar das próximas funções orgânicas, né? Infelizmente não tenho elas em PowerPoint aqui para mostrar, mas vamos começar a falar sobre elas. Então, eu falei no início, hoje são 7 funções oxigenadas, né? Então eu tenho quem? Álcool, fenol, aldeído, cetona, éster, éter e ácidos carboxílicos. Então, a partir do álcool, né, a gente com hidroxila, nós vamos ter quem mais? Bom, aldeído e ácido carboxílico. Então eu vou... Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Eu não tenho slide, mas eu tenho aqui o meu material aqui, que não sei se dá para vocês verem aí, se fica legal, porque tá pequeno, né? Tem no meu livro aqui alguns exercícios. Dá para ler, gente? Vou aumentar aqui. Ver se eu consigo. Não ficou legal. Bom, acabei tentando arrumar aqui, ficou uma bosta. Vou fechar aqui, gente, porque sei lá o que eu fiz no material aqui. Depois eu organizo. Ah, pois é, né? É que sabe o que é? Tá no Word, Beatriz. E tá pequenininho, né? Então não fica legal, porque tá em texto. Mas enfim, gente, eu vou assim falar sobre o que é possível falar para vocês sem mostrar nada aqui no PowerPoint. A terceira função que a gente vai ver é o aldeído. Tá? Por que eu boto nessa sequência de aldeído, álcool, fenol e aldeído? Para a gente perceber, gente, a hidroxila, a diferença dela. Tá? Então, no aldeído, o OH está ligado num carbono primário, só que esse carbono é a carbonila. O que é a carbonila, gente? É quando eu tenho um C dupla O. Gente, isso é muito importante, nós ficarmos já desde agora com essa ideia, porque a gente, normalmente, a carbonila é da cetona. Sim, mas não só da cetona. Na cetona ela é pura, C dupla O. Agora, se eu tenho um aldeído, o que vai acontecer? Estou tentando aqui, gente, arrumar para ver se vocês conseguem visualizar. Aqui está a aldoxila. Então, olhem aqui o que está acontecendo. O grupo aldeído, agora eu consegui, tem a carbonila, C dupla O, mas como essa carbonila está no primeiro carbono da cadeia, ela é uma aldoxila, eu tenho que completar a tetravalência do carbono com o hidrogênio. Claro, é o carbono primário. Então, o aldeído, ele vai ter no carbono primário uma dupla O e um hidrogênio, que a gente chama do grupo aldoxila. Toda vez que vier
hidroxila, tem hidrogênio com oxigênio. A aldoxila tem o hidrogênio e o oxigênio. Mas qual é a diferença dele para hidroxila? Hidroxilas, eles estão ligados. E aqui na aldoxila eles não estão ligados. Eles estão ligados ao mesmo carbono, mas não entre eles. Então, aqui, gente, os aldeídos serão sempre a cadeia principal, o primeiro carbono da cadeia. Então, eu nunca vou precisar dizer aonde está o meu grupo funcional, o meu diferencial. Por quê? Porque, pô, se ele é um aldeído, esse grupo funcional, essa carbonila, ela vai estar onde? No carbono 1. Então, eu não preciso dizer. Então, quando eu falo propanal, 3 carbonos, e no primeiro carbono eu tenho a carbonila. Aldoxila. Gente, eles são importantes na nossa vida cotidiana para várias coisas. Mas qual pode vir a aparecer em questões teóricas? O primeiro, o menor de todos. Quem é o menor de todos? É o que tem um único carbono, o metanal. Metanal é quem, gente? É o CH3, aliás, CH3, o COH aqui e um hidrogênio aqui. É o famoso formol. Gente, quando, há uns anos atrás, né, os cadáveres, para as aulas de anatomia, eles eram conservados, as peças anatômicas, né, em formol. Só que ele tem uma toxicidade alta, então, hoje em dia não é mais, né, glicerol. Mas era o que se conservava, peças anatômicas, era o formol. Ah, mas por que formol? Né? O que tem a ver formol com aldoxila? Na verdade, gente, o formol é porque essa substância está no estômago da formiga. Então, formiga, formol. E muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas que cultura inútil. Não é inútil. Né? Se a gente sentar no formigueiro vai ver que não é inútil. Principalmente aquela formiga vermelhinha que arde, pá, morro, né? Picou, dá um troço, né? Então eu sei que aquela ardência toda é porque a formiga injetou na minha corrente sanguínea quem? O metanol, desculpem, o formaldeído, né? Ou formol, é isso que causa a ardência. E isso é bem importante a gente saber para reações orgânicas. Muitas vezes a mãe da gente, a avó, vem aquele negócio, passa álcool que para de arder. A gente, passar álcool nada, não vai parar. Vai. Por quê? Porque álcool, toda vez que reage ali, o formol, no caso, vai dar uma neutralização. Então, o que eu preciso saber? Que ele é chamado de formol, né, por estar no estômago das formigas, metanal. Tá? Isso é bem importante para algumas reações, né? Claro, eles não vão te perguntar se é por isso, mas se a gente já fizer essas relações, né, quando começar a reação orgânica, a gente vai entendendo algumas coisas que vão acontecendo lá. Porque quando a gente faz uma oxidação de álcool primário, a primeira substância que se forma é um aldeído para depois chegar no ácido carboxílico. Né? Então, essas coisas a gente já vai começando a ver a partir de agora. Então, qual é o principal aldeído? Formol. Então, formaldeído, metanal. Infelizmente, né, o sufixo dessa função é meio estranho, né? Ele acaba normalmente em anal, né? De carbono de cadeia saturada e o al de aldeído, né? Só que nem sempre, né? Eu posso ter aldeídos insaturados. Ver se eu acho um exemplo aqui de um insaturado. Não tem aqui no material nenhuma cadeia de insaturado. Mas já falo da nomenclatura, tá? Então, aqui eu não sei se dá para vocês verem, ficou pequenininho, né? Não vou tentar aumentar muito a aumentação. Eu não dá tilt aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Meio que improvisar um PowerPoint. Ó,
metanal. Não sei se dá para ver aí. Ah, que legal, Luiz. Estou aqui me esforçando, vamos ver o que eu consigo. Tá. Então, metanal não oficial, claro, mete um carbono, né? Anal, ligação simples, aldeído. Formol, formaldeído, ácido fólico. Etanal, então sempre ele o carbono número 1, né? Et. Acetaldeído ou aldeído acético. Importante isso, sim. Né? Lembre-se do ácido acético, o principal componente do vinagre, né? O acetato é um radical onde nós temos 2 carbonos com um ligado ao oxigênio. Então, aldeído acético, porque ele tem 2 carbonos. Então, a oxidação desse aldeído termina em ácido acético, que é uma das coisas que a gente fala em reação orgânica. O etanol, a oxidação dele, que é um álcool primário, gera o aldeído etanal, que no caso da nossa corrente sanguínea, quando a gente está bebendo, o que acontece, né? Quando a gente vai oxidando aquele etanol que está ingerindo, ele se transforma em etanol, e é aquele momento em que a gente diz que nunca mais vai beber, né? Que o teto gira, normalmente a gente chama o Hugo, né? Que está cheio de etanol. Então a oxidação do etanol acaba em ácido acético, né? Então lembrem-se, etanol, o et, ele é acetaldeído, porque o radical acetato tem 2 carbonos e um deles tem um oxigênio. Propanal, né, na oficial, ou aldeído propiônico. Importante eu saber se é aldeído propiônico? Não, nunca caiu, né? Botei só título de curiosidade. Agora esses, sim. Acetaldeído, formaldeído, formol. Isso é bem importante que a gente saiba. Tá? Esse aqui não. Isso aí é só para conhecimento mesmo. Então, a nomenclatura deles ramificado, vamos lá. Que bom que eu estou conseguindo aumentar aqui. Como é que a gente vai fazer? Mesma regra que a gente já está cansado de falar. Carbono 1, quem é? O do grupo aldoxila. Então, KD vem para cá. Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 4 metil pentanal. Aqui dificilmente haverá a quebra do nome. Só se nós tivéssemos uma ligação dupla por aqui. Então, esse aqui no 2... No 4, dimetil pentanal. Aqui falta um Ezinho. Então, nós temos cadeia maior, a quebrada aqui. 3, 4, dimetil hexanal. Tranquilo aqui na nomenclatura deles, gente? Sem maiores problemas? Então, seguimos. Pode ter aldeído de cadeia fechada? Então, pode ter de aromática ou de cíclica. Ué, foi para outra página, não tem muito. Então, aqui, benzaldeído ou aldeído benzoico. Então, por que benzaldeído? Porque o radical que está ligado ao aldoxila é o benzeno. Então, benzaldeído ou aldeído benzoico. Ciclo butanal. Tá? Olha só, gente. Aqui, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu já vi algumas pessoas chamarem de ciclo pentanal essa substância. Não. Se você aumentar mais um pouco. Cuidado, porque se eu estou falando esse sufixo al, eu estou dizendo que eu tenho uma aldoxila. Eu tenho um ciclo com 4 carbonos ligado na aldoxila. Então é um ciclo but, ligação simples an, ligado no al. Ciclo butanal. Não posso chamar de ciclo pentanal. Se eu tivesse chamado de ciclo pentanal, teria que ter um pentágono aqui e aldoxila. Tá? O al é do grupo funcional, então não vou contar para somar os carbonos do ciclo e dar o nome. Tá? A mesma coisa a gente fez aqui no benzaldeído. O fenil, no caso, né, ele estaria aqui ligado ao aldoxilo, que deu benzaldeído.
de nomenclatura. Aqui que a gente falou. Até não tinha colocado lá, porque isso aqui quase nunca cai, mas já que apareceu aqui. E ele é um aromatizante, né, nas compotas de cereja e utilizado na perfumaria, o benzaldeído, tá? Perfumaria que não necessariamente perfume que vá na minha pele. A gente pode falar em outros tipos de aromatizantes também em perfumaria. Tá? Então, o que acontece sobre os aldeídos? O que eu preciso saber? É uma função que tem uma carbonila, um carbono primário. Desculpem aí. Tomei uma aguinha aqui, por isso que eu parei, gente. E os principais, o acetaldeído, ou metanol, e a nomenclatura, né, segue os padrões das nomenclaturas anteriores. Exercício que eu vou mandar tudo para vocês depois. E aqui, gente, para encerrar, né, que hoje vocês estão tomando uma overdose aí de Vera, eu botei nos dois primeiros, ó. O que eu fiz? Álcool e fenol. Por quê? Porque eram as duas oxigenadas cujo grupo funcional é hidroxila. Uma ligada em carbono saturado, outra em insaturado. Beleza. Agora a gente tem duas funções que tem a carbonila. Aldeído, letra A, primeira letra do alfabeto, ou seja, carbono primário. E cetona, de secundário. Aí alguém vai dizer, secundário começa com S, cetona com C. Não interessa. Vamos fazer analogia aqui para nós sem a língua portuguesa. Cetona, sempre carbono secundário. Aldeído, sempre carbono primário. Então, essa é a diferença básica das duas funções. Ó, carbonila na cetona num carbono secundário, tá ligado em outros dois. Carbonila no aldeído no carbono primário. Então é por isso que eles são isômeros de função? Sim, galera. Por quê? Porque se eu trocar a posição da carbonila para cá, por exemplo, eu vou ter que tirar o hidrogênio daqui, né? Senão não vai dar tetravalência. E um hidrogênio do outro carbono aqui para entrar o CO, C-O aqui. Então eu vou ficar com a mesma fórmula molecular. Por isso, um aldeído e uma acetona são isômeros de função. A diferença é que aqui a carbonila está no secundário e no aldeído está no primário. Mas eu tenho que completar a tetravalência com hidrogênios e eu vou ter a mesma fórmula molecular de um aldeído com cetona. Só que muito cuidado para um detalhe mega importante. A acetona mais simples que existe é a propanona. Esse solvente de tintas esmalte e vernizes, que não é só para acetona de esmalte de unha que a gente usa acetona. Na verdade, a acetona é uma nomenclatura usual, porque as pessoas iam comprar e pediam cetona, eu quero uma acetona, ficou a acetona. Na verdade é a propanona, a menor. Aí alguém pode me dizer, mas por que tem 3 carbonos a menor cetona? E, gente, se ela tivesse 2 carbonos, eu não teria esse carbono daqui, mas eu teria que completar a tetravalência com quem? Com H. E ela viraria um aldeído. Então, se a cetona carbonila tem que estar num carbono secundário, o menor composto orgânico com carbono secundário é o que tem 3 carbonos. Portanto, a propanona é a menor cetona que existe. Já o aldeído, não. O aldeído tem com um carbono? Claro que sim, nosso amigo formol. Tem com 2 carbonos? Tem, mas a cetona não. Menor cetona, então, é essa. Então, por isso que eu gosto de fazer essa analogia. Carbono, cetona secundário, né? Apesar de se escrever de forma diferente, funciona no som para a gente memorizar para a nossa prova. Sufixo dessa função, então, ona. Propanona, acetona comum, butanona,
E aqui, gente, essa nomenclatura mais antiga, ela está correta também. Vocês vão ver, né, em questões mais antigas, que pode vir aqui 2-pentanona ou pentanona 2. Atualmente a gente está seguindo, né, a recomendação da IUPAC, vou baixar um pouco a figura, não estou conseguindo subir, de colocar o prefixo grego do número de carbonos, o 2 da posição da carbonila e o ona. Então, posso fazer uma questão mais antiga e achar 2-pentanona. Mesma coisa, gente. As duas estão corretas. Só que essa é a indicação atual da IUPAC, da gente abrir o nome da cadeia principal com o prefixo grego depois a posição da carbonila. Veja a diferença também aqui. Aldeído é sempre carbono 1, eu não preciso ficar dizendo, propanal 1. Eu sei se é propanal, está no 1. Mas na cetona, a partir de 5 carbonos eu preciso. Se eu tiver 2, eu só tenho uma posição possível. Ou ela está aqui ou está aqui. Ou seja, o nome é sempre butanona. Não vou botar 2, não precisa eu botar que está no 2. Só tenho 2 possível. Se eu trocar ela para cá, é a mesma coisa que espelhar. Vai continuar sendo butanona, né? Então, propanona e butanona não precisa ter um número. Mas a partir de 5 carbonos, a posição dela poderia ser outra. Poderia estar aqui, né? Então, eu vou usar um número. E uma coisa que eu falei no início da aula, daquela sinopse, né, da fórmula geral, a gente vai aplicar aqui também. Por exemplo, álcool eu sei que tem que ser carbono secundário. Então, secundário, desculpa, carbono saturado. Então eu posso usar o que? A fórmula geral dos alcanos e adicionar o O. Por exemplo, CH3, CH2, né, o etanol. Então ele vai ter o mesmo número de carbonos e hidrogênios que um alcano mais o O. Quando eu entro em cetonas, tem ligação pi. Então a minha fórmula geral, vai ser a mesma dos alcenos, porque tem uma pi mais o O. Lembram dos alcenos? CnH2n? Então, N é 3, C3, 2N, 2 vezes 3, 6, O. Então, aldeído e cetona tem a mesma fórmula dos alcenos mais o O. Os álcoois, a mesma dos alcanos mais o O. Isso para a questão de isomeria é bem importante, porque a gente já olha a fórmula geral e já identifica o que ele está me dizendo. Beleza, gente? Nada a declarar aqui. Então, a gente pode ter cetona ramificada. Aqui eu botei as duas nomenclaturas, né? Como é que eu teria ramificado? Eu boto. Aqui a gente tem a cadeia principal, tem que ter a carbonila. Vai ter que ser esse U estranho aqui. Carbono 1 mais próximo dela. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, empatou. Então tanto faz. Não, só um pouquinho, tem um radical. Então vou começar por essa extremidade, que a carbonila tudo bem, com relação a ela tanto faz. Mas se eu tenho um radical em carbono de menor número, eu venho por aqui. Então eu venho 1, 2, 3 metil, heptan 4 ona, né? No caso aqui, estamos com a mais antiga. Aqui com cadeia fechada e aromática. Então aqui, duas carbonilas. Tem problema? Claro que não. Que nome eu vou dar? 4 carbonos, but, ligação simples entre eles, mas tenho 2 carbonilas. Tem um diona. Depois aqui, ciclo butanona. Então, ciclo but. Um ona aqui, que nem foi lá nos aldeídos, mesma coisa. E aqui um difenilcetona. Então, gente, eu posso ter também nomenclaturas usuais.
Então, como é que é a nomenclatura usual no álcool? Lembra? Botava o nome álcool, o nome do radical e o sufixo ico. E na cetona, como é que pode ser? Mesma coisa. Eu vou considerar o grupo funcional aqui, cetona, e vou ver os radicais. Ó. Que radical é esse aqui? Metil, metil. Eu poderia chamar a propanona de dimetil ligado na carbonila. Dimetil cetona. A butanona, separa ele aqui. Então vai ser quem? Metil etil cetona. Pentanona, metil propil cetona. Essa birosca aqui, não sei. Vai dar uns radicais aqui que não vou fazer. Então a nomenclatura usual será para cadeias pequenas. Tá? Essa aqui se usou usual. Como é que eu nomear aqui esses dois fenil pela IUPAC? Não vai rolar. Então, são dois radicais fenil ligados na cetona. Cetona no cotidiano, a mais importante é a propanona. Gente, ela é muito usada para outras coisas, a tinta esmalte, né? Não só em esmalte de unha. E eu sempre gosto de falar na reciclagem do lixo, que as pessoas normalmente pegam as caixinhas de margarina, são pintadas com tinta esmalte, e para tirar a marca, né, Doriana, Bercel, aquelas coisas, eles passam cetona, fica a caixa limpinha, amarelinha, e eles transformam em cachepô, tanto violeta, fazem vasinhos daquilo ali. Então, a gente pode utilizar a acetona para várias coisas. Ela é verniz, ela é solvente também para tinta verniz. Né? Às vezes a gente está pintando alguma coisa e com verniz, se cair alguma outra superfície que não seja o que a gente está pintando, pode pegar o vidro de acetona ali que usa para tirar o esmalte da unha, que vai limpar aquele verniz legal. Então ela é solvente para vários tipos de tinta, esmalte e verniz. Esmalte para unha, esmalte para parede, verniz para madeira, verniz para couro. Eu posso usar acetona. Isso que é a principal importância. Beleza, gente? Tranquilaço aqui? Gente, eu vou fazer o novo PowerPoint da semana que vem, das outras oxigenadas. Obviamente, eu vou botar o que eu não tinha nesse capítulo 4, que era aldeído, cetona, para a gente ter todo o material bonitinho, tudo em sequência, tá? E vou fazer aqui, estou continuando aqui os exercícios, tudo, mas para botar direto no Drive lá do Google, que a gente vai mudar a plataforma, que aí fica o Drive só da turma de vocês ali, com os professores, que é bem melhor, para vocês acharem material, né? A gente fica meio confuso. Às vezes eu até fico, porque começa a entrar no Face, o grupo médio tem um novo material, aí entra vários professores, né? A gente fica mais organizado, então, a partir da semana que vem. Beleza, gente? Tudo bem, então? Tem uma dúvida? Tá todo mundo vivo? Ninguém desmaiou ainda? Então, gente, uma ótima semana para vocês. Cuidem-se, não percam o foco, cuidem-se bastante, tá? As pessoas já estão enlouquecidas na rua aí, mas se cuidem. Beijos, uma ótima semana para vocês. E a gente vai se falando, e eu estou montando várias coisas aqui, vários testes, estou fazendo uma lista só de questões dessa parte inicial do Enem, vou liberando para vocês, tá? Beleza, gente? Beijão e até segunda-feira que vem. Fiquem todos bem e cuidem-se bastante. Beijos!